Tudo bem? Quarta-feira hoje, dia de aula de ciências. Então, peguem aí o livro de vocês e abram ele na página 128, porque hoje nós vamos conhecer mais um sistema, ou melhor, dois sistemas que estão bem integrados, que é o sistema esquelético. Sistema esquelético. O que aconteceria com o nosso corpo se não houvesse esqueleto para sustentar? O que vocês acham? O que aconteceria? Vocês acham que a gente conseguiria permanecer de pé? Ou a gente ficaria mole e cairia? Então, quem respondeu que a gente cairia, ficaria mole e cairia, isso é verdade. Por quê? A nossa carne e os nossos músculos não conseguiriam sustentar, os nossos órgãos por dentro não conseguiriam ficar erguidos se não tivesse os ossos, a estrutura mais dura, né? Para colocar o nosso corpo alinhado. O livro já traz qual é a principal função do sistema esquelético. O sistema esquelético é responsável pela sustentação do corpo humano. Os sistemas esqueléticos, articular e muscular, trabalham em conjunto, coordenados pelo sistema nervoso, que é um próximo sistema. Então, o esquelético, o articular e o muscular. Os ossos e cartilagens formam o esqueleto. Há ossos que são responsáveis pela proteção dos órgãos internos, como o coração e os pulmões, que é a caixa torácica. Isso aqui, ó, tá vendo? Que a gente, aqui, os ossos daqui do nosso peito. Então, esses ossos, eles são responsáveis por proteger o coração e os pulmões. Localizado no interior da caixa torácica. A caixa torácica é formada pelas costelas, pelo externo e por algumas outras verbas. O esqueleto humano, ele apresenta geralmente 208 ossos, mas esse número pode variar. Observar essa imagem aí, a gente já consegue perceber que o nosso corpo tem ossos enormes, como o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, como tem ossos muito pequenos, que são os falanges, dos nossos dedinhos da mão e dos dedinhos do pé. Então, a principal função do sistema esquelético é a sustentação, sustentar e proteger alguns órgãos, tá? Página 129, sistema articular. Em que lugar do corpo há articulação? O que seria a articulação? É a união, aqui o meu braço, Qual que é a articulação aqui? Esse meizinho que une o meu antebraço com o meu braço. Então, essa união dos ossos a gente chama de articulação. Para constituir o esqueleto, os ossos unem-se aos outros. Essa união não tem apenas a função de mantê-los em contato, mas também de permitir a mobilidade do corpo humano. Por quê? Por quê? Já pensou se fosse só a função de unir? Se fosse só de unir, uniria sim, e o osso não teria movimentação, não teria como se movimentar. Agora elas unem, mas também dão o quê? A flexibilidade de se movimentar, dos ossos se movimentarem. O termo usado para designar a união entre os ossos que formam o esqueleto é articulação. As articulações podem ser móveis, semimóveis ou imóveis, tá? Também tem articulações que não se movem. As articulações móveis permitem a realização de movimentos extensos, como os executados, por exemplo, pela articulação dos braços e das pernas. As semimóveis só permitem movimentos limitados, como as articulações da coluna vertebral. Já as imóveis, como o próprio nome diz, são fixas, não permitem nenhum movimento. Um exemplo são as articulações encontradas entre os ossos do crânio, ou seja, aqui elas estão paradinhas, tem articulações, mas elas estão paradinhas, tá? Então, elas são imóveis. Na página 130, a gente vai para o nosso terceiro sistema, que na verdade esses três sistemas eles estão unidos, que é o esquelético, o articular e agora o muscular. O que é o sistema muscular? Então, o sistema muscular é o conjunto dos músculos, o próprio nome já diz. Se o sistema é um conjunto sistema muscular é o conjunto de músculos.
Os ossos estão unidos uns aos outros por ligamentos e articulações. Para se mexer, precisam ser movidos pelos músculos, que, além de possibilitar o movimento, mantêm as peças ósseas unidas, determinando a posição e a postura do esqueleto. Ao conjunto de músculo, damos o nome de sistema muscular. De acordo com o movimento que realizam, os músculos podem ser voluntários ou involuntários. Os músculos voluntários são aqueles que se movimentam conforme nossa vontade. Os músculos involuntários são aqueles que movimentam independente da nossa vontade. Então, isso é interessante porque no nosso corpo acontecem coisas voluntariamente e involuntariamente. Voluntariamente porque a gente escolhe fazer isso. Como assim, tia? Estou falando com vocês e eu escolho que a minha mão pegue o meu estojo. Esse movimento foi um movimento voluntário. Eu escolhi. Mas eu estou falando com vocês e os meus olhos estão piscando, eu estou respirando. Isso são movimentos involuntários. Eu não tenho como controlar a minha respiração, nem o movimento dos meus olhos de abrir e fechar, de piscar. Então, isso são movimentos involuntários. Isso também acontece com os músculos, porque alguns movimentos, que nem esse movimento de pegar, os meus músculos da mão, do meu braço, fizeram com que eu pegasse meu estojo. Mas os meus músculos aqui do meu olho são involuntários porque eu não decidi piscar. Entenderam? Então, voluntários é quando a gente escolhe fazer. A gente tem como... é isso mesmo, a gente que escolhe fazer. Involuntários acontece sem a gente perceber, tá bom? Então, agora, na página 130, a gente vai começar agora fazendo a sua vez essa atividade aqui. Depois vamos virar a página 131, vai fazer o número 2, número 3, número 4 e número 5. Tá legal? Então, meus amores, nossa aula de ciência foi essa. Curtinha, mas bem legal, bem interessante. Vou ver se eu coloco alguns videozinhos extras para vocês observarem e lá no WhatsApp, para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre esses 3 sistemas. O articular, o esquelético e o muscular. Tá legal? Então, um beijão e a gente se vê amanhã. Tchau!